Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo encontro para mais uma vez estudarmos sobre a nossa Bíblia Sagrada. Vamos então iniciar com a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os Evangelhos. E fazendo uma lembrança, nós já entendemos que os evangelhos correspondem inicialmente a um processo de conduzir uma mensagem positiva, uma boa mensagem, um grande anúncio, que com o transcorrer através da ação da comunidade na transmissão da história de nosso Senhor Jesus Cristo, foi convertido em um texto. E esse texto acabou por criar um gênero literário também chamado Evangelho. O crédito a esse processo é dado a Marcos, que serviu também de base, de apoio de estudo para o desenvolvimento de mais dois outros evangelhos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Os evangelhos foram construídos com necessariamente um objetivo de transmitir um ensinamento teológico, constituir uma cristologia para as comunidades onde eles foram originalmente produzidos. Os três primeiros evangelhos são denominados globalmente de evangelhos sinóticos, porque eles seguem uma mesma ótica de dinâmica de ações, e essas ações vão ser tanto baseadas em tradições das próprias comunidades, também fruto do processo de pregação dos apóstolos e discípulos, como também fruto de um conteúdo de ensinamento conhecido como os ditos de Jesus acerca dos seus milagres, das suas parábolas, que academicamente no mundo universitário ficou conhecido como fonte Q. Vimos que cada evangelho traz em si uma fonte de inspiração com o intuito de transmitir uma construção de um Cristo revelado e produto dessa catequese. Então, cada evangelho vai trazer dentro do seu objetivo, através do gênero literário evangelho, a dinâmica de construção de uma cristologia. E assim nós vimos isso em Marcos, Mateus e Lucas. E hoje nós vamos estudar o quarto evangelho, o evangelho mais próximo de nós, o mais recente, que é exatamente o Evangelho de João. Nós sabemos que o quarto Evangelho ele tem algumas diferenças em relação aos sinóticos e vamos discutir alguns pontos dessas diferenças no transcorrer do nosso encontro de hoje. Mas quando falamos do Evangelho de João, a tradição, embora o nome de João ou da sua família não seja mencionada no quarto evangelho, só aparece uma única vez os filhos de Zebedeu. A tradição inicial da igreja primitiva e dos padres da igreja atribuíram a autoria deste evangelho a João, o discípulo,
E esse ficou assim denominado o autor do Evangelho, né? Então ele vai ser um daqueles que sempre vai ser presente em muitos outros relatos, junto com Pedro, né, com Tiago, fazendo parte de um dos 12 apóstolos, aquele que repousou sua cabeça sobre os ombros de Jesus na ceia. Então, há uma tradição de colocar como autoria deste quarto evangelho o discípulo João, como também de colocar o título do discípulo amado, né? O discípulo que Jesus amava, como também fundido a essa palavra, a essa autoria. Então, João seria o discípulo amado. Academicamente, hoje em dia, nas universidades católicas, há uma acreditação de que o Evangelho de João é fruto de uma comunidade, que sim pode ter sido fruto da evangelização do discípulo amado, e o texto ele vem como fruto desses ensinamentos. Diferentemente dos outros evangelhos, o Evangelho de João ele vai apresentar algumas camadas a mais de produção, ou seja, tem um texto mais primitivo, tem um texto mais original, uma parte dele, e o acréscimo temporal de outras partes que vão sendo adicionadas à redação final do texto do quarto evangelho, né? Então, dentro dessa dinâmica, o quarto evangelho ele começa a ser mais ou menos finalizado, né, entre a década de 90 a 100 depois de Cristo. Então ele já consegue transitar muito posteriormente aos fatos que ocorreram, como também ele traz, né, muito da realidade da comunidade, da igreja, nesse período também, né? E nesse ponto é muito interessante a gente destacar um contexto desse evangelho que é importante para a leitura, né? E o entendimento de algumas passagens. O evangelho de João, ele já coloca uma realidade que a igreja passava de disputa, né, com relação aos discípulos de João Batista. Há um entendimento de quem era maior nessa época, né? E os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus Cristo. Então, há uma porção do texto produzido posteriormente pela comunidade para relatar essa discussão. Também há uma realidade de que a comunidade já se encontraria totalmente separada do mundo judaico, né? Dos judeus em si. Então, é um período posterior à expulsão dos cristãos das sinagogas, né? Então, dos judeus seguidores do Nazareno, que foram expulsos das sinagogas, e aí realmente há a separação definitiva entre os de fé hebraica e os que tinham a fé depositada no Cristo. E mais uma realidade que o Evangelho nos traz também é uma discussão já dentro de um mundo grego com uma filosofia, né, uma forma de pensamento chamado de gnosticismo. Então, havia também grupos gnósticos nessa época que eram de um entendimento equivocado acerca de como era a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São João vai ter um texto inicial produzido, mas vão ter depois, produzidos pela própria comunidade, dentro dessas realidades, um acréscimo de pontos, né, de discussões
de esclarecimento, de teologia para a comunidade acerca desses pontos destacados que fazia a realidade da comunidade naquele primeiro século, né? No início do primeiro século. Então isso é importante para a gente entender alguns pontos do porquê também o quarto evangelho se diferencia tanto no sentido dos esquemas, no sentido da distribuição dos evangelhos sinóticos, né? Então, nesse ponto, né, é possível que o autor, né, os autores, João, conhecessem um pouco dos evangelhos sinóticos. É difícil dizer que ele pode ter sido influenciado no seu texto, né? Vamos encontrar que ele traz a escrita de relatos do seu próprio processo de evangelização, ou seja, da criação da sua comunidade, que vão ser semelhantes aos sinóticos. Entretanto, boa parte do seu evangelho vai nos apresentar uma cristologia alta, né? Altíssima, né? Uma cristologia diferenciada, uma cristologia já mostrando a realidade do primeiro século, tendo como a pessoa do Cristo a identificação, o ensinamento da sua divindade, ou seja, Jesus Cristo é Deus, né? Então, esse ensinamento já é mais fundamentado, como também já se encontra mais fundamentado, não é, a teologia, o ensinamento da fração do pão da Eucaristia, né? Então, o ensinamento e a importância dessa prática da comunhão, né, com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho de São João ele já nos mostra, já nos apresenta uma igreja, uma realidade de uma igreja que já tem uma teologia, já se encontra com uma cristologia alta, altíssima, bem fundamentada e que enfrenta, né, adversários no seu cotidiano contrários a essa nova, né, forma de se relacionar com Deus, né? Ou seja, essa nova religião, vamos dizer assim. Por um lado, os gnósticos, por outro lado, os judeus, por outro lado, os discípulos de João Batista. E também os próprios filósofos gregos, né? Então, João já traz um norte filosófico que tenderá a ser de base para o transcorrer do desenvolvimento da filosofia, né? E, consequentemente, do pensamento filosófico que dará origem à brilhante teologia católica que nós temos nos dias de hoje. Então, há uns detalhes que vão ser significativos com os sinóticos e outras vão ter algumas diferenças. E podemos fazer algumas comparações. Por exemplo, João ele não segue necessariamente a mesma distribuição de passos que os sinóticos, né? Porque geralmente nós tínhamos eventos na Galileia, eventos na Judéia e eventos especificamente em Jerusalém, né? João ele vai fazer isso de uma forma mais diferenciada. João, por exemplo, ele se destaca por alguns pontos de diferença, porque ele não narra o batismo de Jesus Cristo, né, como acontece com os outros evangelhos. Ele não traz, por exemplo, a transfiguração, né, aquela passagem da transfiguração. Com relação à cronologia, né, ao tempo da vida pública de Jesus Cristo, os sinóticos, aparentemente pela leitura dos sinóticos, nós temos uma ideia de que Jesus, no seu ministério, demora um tempo mais curto, mais ou menos um ano, por conta do dinamismo do texto. Mas para João, a vida pública de Jesus ela demora mais tempo, né, no seu texto,
por exemplo, vai realmente demorar em torno dos seus 3 anos, né? Já que há relatos no texto de João de 3 festas da Páscoa, né? Além de todas as outras festas judaicas. Então, tem a título de informação, né? No capítulo 2, versículo 13, no capítulo 6, versículo 4, no capítulo 11, versículo 55, nós vamos ter relato de 3 festas da Páscoa. Então, cada uma acontece um ano. Então, a dinâmica de 3 anos, por um tempo cronológico de atividade de Jesus, é relatado, né? Dá essa impressão de tempo maior em João. Outro aspecto também é com relação à geografia da dinâmica do ministério público de Jesus, né? Então, para os sinóticos, o ministério público ele geralmente se concentrou muito fortemente nas suas obras, nas suas ações, as parábolas, os milagres na Galileia, né? Mateus, Marcos e Lucas, que vão ser os sinóticos, eles vão narrar apenas uma viagem de Jesus a Jerusalém e, em geral, uma breve atividade na vida de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. João, diferentemente, ele já vai ter uma narração de 3 viagens de Jesus a Jerusalém, em geral, né, depois em direção à Páscoa, né, e nessa terceira viagem Jesus ainda permanece um tempo maior em Jerusalém, quando ele chega na festa dos tabernáculos, né, que geralmente ela era comemorada, se a gente puder fazer uma comparação com os dias de hoje, no mês de outubro, né, e permanece na cidade durante a festa da dedicação do templo, que aí já é celebrada no inverno, né? E se formos ver o seu período, no transcorrer, o seu período de paixão, morte e ressurreição vai acontecer exatamente na festa da Páscoa, que se dá mais ou menos na primavera. Então veja que nesse último momento a gente tem um tempo, né, que vem longo, né, de Jesus permanecendo na ideia na cidade de Jerusalém. Uma outra diferença que é importante é com relação à utilização dos milagres de Jesus. Que Jesus realizou milagres e fez muitos milagres, até muito mais do que está relatado nos evangelhos, ninguém se opõe a esse pensamento, né? Não tem por que se opor a esse pensamento. Entretanto, os evangelistas, cada um pode ter se utilizado de alguns milagres, ou dos mais famosos, ou dos mais comuns, para, usando desse milagre, fazer uso do processo criativo para o ensinamento teológico e para a transmissão da sua cristologia. Então, dentro dessa dinâmica, né, da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, os evangelistas eles foram trazendo esses eventos, né, esses fatos ocorridos, colocando dentro do seu texto para favorecer a compreensão e o aprendizado de cada ponto ou objetivo específico que cada evangelista desejava, né, transmitir. Então, geralmente, os milagres nos sinóticos vão ser diferentes dos milagres relatados em João. Os sinóticos, eles trazem uma dinâmica, né, de dinamis, né, para o conceito de milagre. Então, dinamis vai transmitir poder, né? Então, os milagres eles vão acontecer quando Jesus primeiro não faz milagre para se engrandecer, né? Como, diferentemente, nós vemos muito nos dias de hoje, né? Seitas e outras pessoas se engrandecendo dos seus poderes, não é? De fazer milagres, não é? Entre aspas aí. Jesus, ele faz o milagre, mas nos sinóticos com o objetivo de mover, né? De trazer a pessoa para uma realidade de vida, de presença de vida.
né, quando dos milagres pessoais, de curas, né, de exorcismos. Geralmente ele vai se colocar motivado por uma compaixão, por uma misericórdia, né, ou até mesmo indignado contra a situação, né, em que há uma dominação das potências maléficas, vamos dizer assim, né? E Jesus realiza os milagres para mostrar, tanto para confirmar as promessas do Antigo Testamento, como para trazer alento, né, misericórdia, transmitir misericórdia para os sofredores, para mostrar que ele detém o poder da criação ao controlar a natureza, como também só Jesus Cristo pode realmente trazer a paz verdadeira, o Shalom, né? Então, os milagres nos sinóticos são contados para que sirvam e contribuam dentro desse ensinamento do processo de conversão. Os milagres servem como ferramentas para que nós possamos aderir à fé em Jesus Cristo, para darmos convencimento, né, de que, sim, esse homem ele é diferente. Só quem está com Deus, só quem está com o Espírito Santo, só quem é filho de Deus e é o próprio Deus, é capaz de realizar tais façanhas. Os milagres nos sinóticos, eles contribuem, nos auxiliam, a nossa mente e o nosso coração a aderirmos à fé em Jesus Cristo. Então, os milagres existem para nos fazerem crer em Jesus Cristo. O milagre é feito para que a gente creia em Jesus Cristo, que a gente tenha fé nele. Essa é uma diferença em relação, por exemplo, aos milagres no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele já é feito, como nós já entendemos, ele foi construído num momento, numa época, numa situação contextual de uma realidade já de igreja. E a grande questão é que João já nem usa mais o termo dynamis, né, para a identificação de milagres. João se utiliza do termo em grego semeion, né, que seria algo como sinal. E o sinal, ele transmite, né, um significado e um significante para termos um sentido. Ele traduz um signo, ele traz um símbolo, ele traz um elemento visível e traz um significado, um sentido. A partir disso é que nós vamos ter o que significa sinal. Então, o sinal, ele nunca é necessariamente, dependendo dos comunicantes, quem se comunica, né? Quem emite o sinal, precisa ter um receptor desse sinal. Então, ao transmitir um sinal, esse sinal ele deve ser captado, entendido. O relato do milagre de João é uma transmissão de sinal, né? No sentido de que existe algo perceptível, mas que o significado real vai além do perceptível, vai além do que a gente consegue perceber. Então, os milagres em João, eles não são para nos necessariamente, como nos sinóticos, para que nós possamos crer em Jesus Cristo. Para entendermos os milagres de João, nós já precisamos crer em Jesus Cristo. O sinal de João difere dos sinóticos. Por quê?
Porque os sinóticos você não crê. Olha esse sinal, creia agora. Em João, o milagre, ele é um sinal. Você só entenderá o significado desse milagre se você já tiver a fé. E aí, nesse caso, os 7 sinais de João são formas de nos transmitir um significado, um sinal, um sentido muito mais amplo do que nós podemos ver. E João escolheu 7 sinais. Nós já vimos, pela guimatria, pela dinâmica da história, da forma de escrita da Bíblia, que 7 é um número muito importante dentro da história bíblica. E João escolhe 7 sinais. E a título de nos lembrarmos disso, as bodas de Caná são os primeiros sinais. A cura daquele funcionário real. A cura do paralítico na piscina de Betesda. A multiplicação dos pães. Jesus caminhando sobre as águas. A cura do cego de nascimento. E a ressurreição de Lázaro. Desses 7 sinais, só tem paralelo com os sinóticos a cura do filho do funcionário, que vai se encontrar tanto em Mateus como em Lucas, a multiplicação dos pães, que vai estar em Marcos e Mateus, Jesus caminhando sobre as águas, que vai se encontrar em Marcos e em Mateus. Do restante, João traz uma nova abordagem dos fatos acontecidos de milagres na vida de Jesus, mas com um intuito mais profundo. Porque os milagres nos sinóticos são claros os resultados, e é muito perceptível que nós podemos ver com o milagre. Em João, ver o milagre não nos basta. Nós precisamos ir mais profundo para entender o verdadeiro significado. Nós precisamos mergulhar mais profundo nessas águas que João apresenta cada um desses milagres. Os milagres, por si só, vão trazer um ensinamento, um aumento maior da nossa fé, quando nós conseguimos entender a profundidade de transmissão desse sinal. A informação real do que, além do que nós estamos vendo. João, ele transmite os sinais através de palavras, mas os seus significados estão além dessas palavras. São palavras atrás das palavras. E nesse ponto é muito importante que entendamos agora por que de nossa Santa Igreja nos colocar de que o entendimento e a interpretação da Bíblia como um todo precisa de uma orientação. Necessita de ter uma mãe que nos ensine os significados reais, para evitar as aberrações que, infelizmente, estão presentes no mundo de hoje, com pessoas que não entenderam o processo porque não faziam parte da igreja. Pegam um texto pelo texto e aí cada um interpreta da sua forma e acredita que naquilo que ele está achando é o que verdadeiramente é. O entendimento de cada um desses sinais de João não veio nos sendo transmitido, nos veio transmitido de geração em geração, nesses 2000 anos, Ou seja, para que possamos verdadeiramente entender cada significado desses sinais, precisamos do ensinamento da nossa mãe e a interpretação adequada desses ensinamentos. E muito disso é o que nós vamos ter também, em parte,
dentro das homilias e com os nossos queridos sacerdotes. Então, há necessidade de fazermos uma leitura, sim, dos evangelhos, mas entender que, para compreendermos o real sentido de cada passagem, precisamos ter uma orientação adequada, né? Um caminho correto, compreender essas palavras por trás das palavras, né? Então, isso é muito importante. Um outro detalhe é que podemos perceber que, com relação aos milagres de cura, João ele não cita os exorcismos, né? Os exorcismos são milagres de cura também, né? João, diferentemente dos sinóticos, não aborda essa dimensão que os outros sinóticos trazem, né? Também há uma diferença entre os sinóticos e João com relação aos ensinamentos, a forma como Jesus ensinava, né? O ensinamento de Jesus, nos sinóticos, ele é muito mais rapidinho, né? Ele é trechos mais curtos, frases isoladas, geralmente há um tema e aí há um ensinamento ao redor desse tema, com uma boa construção, lembram? Do sentido das parábolas, né? Aquela ideia fechada, onde o centro da parábola, vai se encontrar o significado real, né? João, ele já não vai apresentar essa dinâmica das parábolas, né? João vai se utilizar de uma outra forma literária, que são chamados de alegorias, né? Então ele vai fazer um processo alegórico de algumas passagens, geralmente fazendo de formas comparativas, né? Então, por exemplo, a porta do redil, né? A transmissão do ensinamento do bom pastor, né? Aquela passagem da verdadeira videira. Então, João já se utiliza de um outro artifício literário para transmitir os ensinamentos de Jesus, né? Em geral, o ensinamento de Jesus, né? Ele foi reunido em longos discursos, né? Que esses discursos não são coleções dos ensinamentos de Jesus, como a gente percebe em Mateus, né? Mas, na verdade, em João, dado a característica cultural e social onde foi escrito à época, você vai ver verdadeiros discursos, né? Uma linguagem mais rebuscada, né? Um detalhe também de diferença é que, na maior parte dos ensinamentos de Jesus se encontra, né, o reino de Deus nos sinóticos. Em João, esse anúncio do reino, né, ele tem relevância, mas unicamente quando conectado à própria identidade de quem é Jesus Cristo, né? Então, ele é o maior sentido do reino de Deus, né? Quando João coloca que ele, né, é a vida, a luz, o pão e a ressurreição. A vinda do reino de Deus, em João, ela é substituída pela vinda de Jesus Cristo. Para João, importante, né, é saber quem é Jesus. Mais necessariamente do que apresentar informações sobre Jesus, ele traz a grande revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo, que é exatamente a busca de trazer para nós, leitores, né, a descoberta, né, da personalidade divina de Jesus Cristo. Então, logo no início, ele já destaca esse ponto, né, de que Jesus Cristo é Deus, né? Então, essa é uma das grandes diferenças entre João e os sinóticos. Também, uma das diferenças entre os sinóticos e o Evangelho de João é com relação aos destinatários, né? A quem Jesus se dirige, né? Geralmente, nos sinóticos, como nós estudamos e lemos, os sinóticos
eles vão ter como interlocutores, né, multidões, né, multidões, muitas pessoas. Vão ter o grupo dos discípulos, vão ter o grupo dos fariseus, vão ter os saduceus, os doutores da lei, os pecadores, né? Então, os sinóticos, eles transitam com a dimensão grande, ou seja, de um grande ensinamento e um grande grupo social, né? Grandes grupos sociais, fazendo parte das mensagens de Jesus Cristo. Em João, dado exatamente esse contexto histórico no qual ele vai ser escrito, há unicamente dois grupos, né? Jesus sempre vai se dirigir unicamente a dois grupos. Ao grupo dos seus discípulos e aos judeus. E aí é interessante, né, porque lembram que a gente tinha comentado no início, de que o contexto histórico da escrita do Evangelho de São João já denota uma separação entre os cristãos e os judeus de forma definitiva, né? Então, João coloca, né, em todo o seu conjunto, né, as pessoas não crentes ou as pessoas opostas, né, aos discípulos como sendo os judeus, né? Para você ter uma ideia, né, ela é usada em mais de 70 vezes, né, a expressão os judeus, né? E, na verdade, quando João se refere a os judeus, ele não está necessariamente se referindo aos judeus de raça ou judeus de religião especificamente, né? Mas os judeus é um grupo, né, uma forma literária de João chamar a todos aqueles que fazem parte de um grupo que não aceitam Jesus, que não aceitam a divindade de Jesus, que não aceitam a filiação de Jesus Cristo com Deus Pai, que não aceita, né? Tanto que nós não vamos encontrar em João, né, os fariseus, saduceus, escribas, né? Todas essas pessoas que eram opostas e estão opostas e são opostas serão chamados no Evangelho, né, de João de os judeus. E nós, e todos aqueles que seguem, aceitam Jesus Cristo, né, seguem os seus ensinamentos, o têm como Deus, né, entendem a sua filiação como, né, filho de Deus, né, a segunda pessoa, né, da Trindade, seremos chamados de discípulos de Jesus, né? E nesse contexto, João é um texto belíssimo de leitura. Há uma leitura rápida, pode nos pegar alguns pontos, sem termos a orientação das chaves linguísticas, né? Da chave literária, da chave de estudo do Evangelho. Dadas as características desse Evangelho. Então, temos que entender, é um Evangelho, o autor, ele detém conhecimento de filosofia, ele detém, o redator final, né, vamos dizer assim, contém um conhecimento de filosofia, contém um conhecimento de teologia, compreende uma alta cristologia, né? Uma alta no sentido mais próximo do entendimento de que Jesus Cristo é Deus, né? Então, é um texto rebuscado que se utiliza de vários recursos literários para transmitir, né, o seu ensinamento. Em João, o texto de João, nós conseguimos encontrar muito bem palavras de duplo sentido, né? E João usa propositadamente, né, palavras e expressões que possuem duplo sentido. Por exemplo, nós temos no capítulo 3, né, versículo 3 e 7, a expressão nascer de novo, né?
Só a título de lembrança, se você não sabe onde está essa passagem, essa perícope, é exatamente quando Jesus se referia a um novo nascimento num diálogo que tem com Nicodemos, não é? Então, Nicodemos, há uma dinâmica belíssima no texto, não é? Infelizmente, no português, a gente perde um pouco dessa beleza literária. Mas se formos ver isso no original do grego, dá para ver uma dinâmica de disputa de palavras, de termos, de sequência, não é? de termos em grego, que faz com que torne-se um diálogo de duplo sentido e traz algo que é muito rebuscado em João, que é a ironia, né? É interessante como o texto trabalha isso de forma muito harmônica, né? Então, Jesus diz que há necessidade de termos um nascer de novo, né? E Nicodemos pensava que teria que voltar para o útero materno para poder nascer de novo. Então, ele indaga Jesus com relação a isso, né? Mas o que há o relato é exatamente do nascimento do alto. E é exatamente esse alto e esse novo, no grego, que dá esse trocadilho de termos, né? Então pode ser o nascimento novo ou o nascimento que vem do alto, né? No sentido de que é um nascimento de Deus pelo batismo, né? Outro termo interessante é na discussão com a samaritana, né? Discussão no sentido de diálogo, né? É no capítulo 4, né? Onde tem o termo água viva, né? A samaritana, ela questiona inicialmente Jesus sobre como tirar água viva se o poço era fundo e ele nem sequer tinha um balde para tirar essa água, né? Depois pediu água viva para não ter mais sede e nem ter que ir ao poço tirar água. A samaritana, ela pensava, né, na água do poço, né, porque água viva é o olho d'água, né, ou seja, você vai retirando a água e da água do poço vem saindo do leito subterrâneo, vem saindo a nova água. Então, a samaritana pensava nessa água, que é uma água viva. Mas Jesus se referia a uma água viva, no sentido de que era um outro tipo de água que vai nos acabar totalmente com a nossa sede, né? Vai nos trazer totalmente para uma vida eterna, que é essa água que ele oferta, que é essa água que ele traz. Temos também o discurso sobre o pão da vida, né? No capítulo 6, que Jesus afirma que o Pai daria o verdadeiro pão que desce do céu. Nesse momento, os judeus sempre são apresentados pensando no pão para saciar a fome do corpo, né? Então, o pessoal tem fome, eu preciso de fome, eu preciso de comer algo, eu preciso de pão para saciar a minha fome. Jesus, na verdade, ao falar desse pão da vida, num duplo sentido, traz para a sua identificação como sendo ele o pão da vida, que dará a vida eterna, né? Que não teremos mais fome, né, com ele. E um outro exemplo é no capítulo 2, quando ele expulsa os vendilhões do templo, né? E Jesus, possivelmente, é um texto muito próximo do dito original, né? Porque é uma transcrição muito forte, né? E Jesus é apresentado dizendo, né? Destruí este templo e em 3 dias eu reerguerei. Os judeus pensavam isso em termos de forma materializada, material. Como uma pessoa pode destruir e reconstruir em 3 dias algo que levou décadas para ser construído? Mas, na verdade, Jesus Cristo em João, Jesus Cristo faz uma analogia, uma comparação, né? Se referindo, na verdade, ao seu próprio corpo, né? Então, essa dinâmica é muito característica de João. Sim, e a ironia que eu ia
passando. João ele utiliza-se muito bom desse recurso textual. E ele muitas vezes ele coloca os adversários, as pessoas que conversam com Jesus, em um tom irônico ou até certo ponto sarcástico. Para João, a ironia tinha como objetivo ressaltar alguma característica de Jesus. Por exemplo, no capítulo 4, a samaritana pergunta a Jesus com ironia, por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual bebeu junto com os seus filhos e rebanho? Veja que ela coloca Jesus em xeque no sentido de ter uma nova discussão, e Jesus vai dizer então que na verdade ele é muito maior porque dele sai uma água viva que conduzirá a uma eternidade com Deus. Então, após a ressurreição de Lázaro, também os judeus decidiram matar Jesus e Caifás disse, veja como é interessante, não compreendeis que é melhor para nós que morra um só homem pelo povo, para que não pereça a nação toda? Isso lá no capítulo 11. E é interessante porque João se utiliza desse contexto irônico para explicar que o próprio sumo sacerdote se utiliza disso para profetizar que Jesus iria morrer pelo povo. Algo que, na boca do sumo sacerdote, é o próprio processo da catequese, do anúncio do Evangelho. E uma outra ironia é quando o próprio Pilatos manda escrever um letreiro e fixar esse letreiro na cruz. Esse letreiro é a maior profissão de fé pregado pelos cristãos. Ou seja, Jesus ele é crucificado e identificado como o rei dos judeus em 3 idiomas, no latim, no grego e no hebraico. Então, isso é um tom irônico textual, no sentido de que esses opositores não percebem o quanto nos seus atos eles também contribuem para o próprio processo da evangelização. E aí, dito essas características importantes, vamos ao texto especificamente, à estrutura do texto. Então, o texto de João ele vai ser dividido em um prólogo, uma parte substancial, que vai ser o livro dos sinais, uma segunda parte, uma terceira parte nesse contexto dos livros, o livro da glória, e uma parte final, que é o apêndice. O prólogo é o capítulo 1, que vai do versículo 1 ao 18. O livro dos sinais pega exatamente o capítulo 1, 19, até o capítulo 12, versículo 50. O livro da glória pega do capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 20, versículo 31. E o apêndice, ele vai pegar exatamente do capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 5. O texto primordial do Evangelho de João consta exatamente do livro dos sinais e do livro da glória. O texto mais primitivo. Posteriormente, há um escrito do prólogo. E é interessante que, se formos ver, é um hino o prólogo. É um hino. Então, os estudiosos da Bíblia, eles comentam que essa primeira parte corresponde exatamente a um hino, a uma forma de canto, para ser realizado nos encontros da comunidade. Na verdade, além de ser uma forma de transmissão e ensinamento, é uma forma de união, porque a música e o hino e o conjunto nos unem, mas também esse prólogo, ele exalta a crença, da comunidade cristã, exaltando principalmente a encarnação da palavra, o verbo que se faz carne. Então, e a partir daí, vai, através disso, fazer toda uma gama de discussão, principalmente
com aquele grupo que nós tínhamos começado a entender no início do nosso encontro, né? Vai ser um hino, né, eu imagino isso há 2000 anos atrás, as pessoas não só cantando por cantar, mas cantando com uma força, com uma fé, com revivendo, né, a ação do Espírito trabalhando dentro de si. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? É como renovar as promessas do batismo, quando a gente faz isso com uma forma, né, verdadeira, né, espiritualmente. Mas era exatamente uma reafirmação da fé contra os gnósticos, uma reafirmação da fé contra os batistas, uma reafirmação da fé contra os judeus, uma reafirmação da fé com alta filosofia, uma reafirmação da fé com uma teologia, uma afirmação da fé com uma alta cristologia. Isso possivelmente foi acrescentado, né, pela comunidade algum tempo depois ao texto final, né? O livro dos sinais, ele corresponde aos capítulos que vão narrar os sinais, né? No caso, os milagres, né? E aí vai ser seguido, além do relato do milagre, os discursos que irão interpretar esses milagres, né? Então, na maior parte desses sinais, eles serão formas de entendermos a glória de Jesus Cristo e principalmente a sua identidade divina. O livro da glória, ele traz os capítulos que vão narrar os acontecimentos que vão acontecer entre a última ceia e a aparição de Jesus ressuscitado. Jesus já não vai se dirigir mais aos judeus, ele vai falar só para os seus discípulos, né? E o tema principal por onde vai ser centralizado, né, esse livro é exatamente o retorno de Jesus ao Pai, e aí sim é o sinal da sua glorificação. Então esse texto ele é o elemento primordial nesse processo. E, por fim, um apêndice que também possivelmente foi acrescido posteriormente, né? Em geral, algum discípulo ou de João ou algum membro, né, da comunidade que vai exatamente finalizar, né, de uma forma mais rebuscada. Eu destaco esses 2 pontos porque, como eu tinha dito, há entendimento dentro do mundo universitário de que existe sim alguns manuscritos que não constam esse apêndice, né? Mas isso, mais uma vez, a gente já abordou isso não tira, né, para a nossa igreja, né, o fato disso também, dessas partes serem consideradas, né, palavra de Deus. Como também podemos relatar a passagem da mulher adúltera, né? Que também há manuscritos mais primitivos que não constam desse relato, mas que a posteriori foram acrescentados. Possivelmente contam um fato real acontecido com Jesus, que na finalização do texto primário, né, não se sabia, não se tinha colocado na época, mas posteriormente foi adicionado. Entretanto, o texto claramente nos mostra um Jesus totalmente harmônico com o Jesus dos Evangelhos como um todo, e a igreja o entende dessa forma, né? Para irmos finalizando esse nosso encontro de hoje, tem um ponto importante que é com relação ao tempo, né? Então, no Antigo Testamento, a gente sempre teve uma relação com essa dinâmica do tempo. E Jesus, no Evangelho de João, sempre vai abordar o termo hora, né? A minha hora.
não chegou minha hora está próxima, minha hora chegou, enfim. Hora. E esse conceito de hora, ele vai mais profundo do que só um tempo, né, cronológico. Nós aprendemos no encontro passado que esse tempo cronológico nós vamos chamar de cronos, né? Mas São João, ele usa o termo hora no significado de kairos, o significado da hora misteriosa, né? O significado de um momento, né? Da intervenção de Deus, né? Um momento em que há garantido nesse tempo, né? A presença de nosso Deus. Então, os evangelhos sinóticos usam também nesse sentido e aplicam o termo à paixão de Jesus, né? Lucas, por exemplo, chama a paixão de hora do poder das trevas, né? João usa a palavra para se referir ao momento mais importante da vida de Jesus, que é a sua morte e ressurreição. E ele vai demonstrar isso nos 12 primeiros capítulos do Evangelho, quando Jesus afirma que sua hora ainda não chegou, né? E isso vai estar lá logo no início em Caná da Galileia, né? Quando ele vai realizar o seu primeiro milagre e ainda vai destacar, né, que ainda não chegou a minha hora. Na ocasião da festa do Tabernáculos, né, os parentes de Jesus pedem: já que fazes estas coisas, mostra-te ao mundo. Jesus, contudo, faz uma distinção entre o seu tempo e o tempo deles. Seu tempo é marcado pela hora, né? Então, no capítulo 7, versículo 6, ele diz: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso também está sendo preparado. Quando, no capítulo 7 e 8, os adversários de Jesus não podem prendê-lo, porque ainda não é chegada a sua hora, né? Mas quando alguns estrangeiros pedem para vê-lo, Jesus afirma: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E esse momento de glorificação, que é exatamente com a morte e ressurreição, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, vai se dar exatamente durante a festa da Páscoa. Então, a hora é exatamente o momento máximo de exaltar e de exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a hora, né? Então, como podemos perceber o caminho, né? E aí é interessante porque muitos de nós temos uma tendência a ver, até mesmo talvez por uma influência temporal da Idade Média e tal, mas de vermos a paixão, morte e ressurreição de Jesus com um pesar. Mas João nos ensina que é um momento de exaltar. Nós temos uma leitura, né, uma percepção muito piedosa no sentido de pena de Jesus nesse momento, e aí está uma das situações dos problemas dos filmes, dos livros, como a gente tinha comentado, né, de tentar fazer uma harmonização e perder o sentido teológico, cristológico e de ensinamento dos evangelhos. São João quer colocar no livro da glória, né, o momento mais importante, é a hora de nosso Senhor Jesus Cristo, é o momento maior da glória do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, né? Ou seja, ao invés de vermos a paixão, morte, temos que entender que paixão, morte e ressurreição vão fazer com que chegamos ao momento máximo, é a hora, é o momento da exaltação, de exaltar, né? Onde o caminho que Jesus crucificado não é um servo sofredor, é o homem das dores do profeta Isaías, mas um rei exaltado, né? É o caminho até o Calvário, é uma via triunfal, é um triunfo de Jesus, pois ele vence a morte, ele nos dá a remissão dos nossos pecados, ele nos retorna
Ele nos capacita a retornarmos a viver com o nosso Deus. É triunfal essa via. E João coloca a cruz como o próprio trono de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, junto do tema da exaltação, João traz em conjunto o da realeza de Jesus Cristo. O momento, a hora, a exaltação, o livro da glória, é para nos trazer de que essa exaltação é a própria entronização de Jesus. Jesus tem como seu trono a cruz e morre coroado como um rei. Na cruz, Jesus exerce sua realeza, né? E isso é um momento de exaltação, né? De felicidade maior. O importante para João, e dentro da sua temática também, é, por fim, o juízo ou o julgamento, né? Então, o julgamento em João é interessante e João, por sua vez, ele afirma que muitas vezes esse julgamento acontece no posicionamento de cada pessoa a favor ou contra Jesus. Será e é a própria pessoa que decreta a sua condenação ao optar pelas trevas. É a própria pessoa, né, que nega o senhorio de Jesus, que opta pelas trevas do erro e do mal. E aí ele traz de novo a dimensão dos judeus, esse grupo, né, que todos aqueles que negam a realeza de Jesus optam pela realeza de César, julgaram-se a si mesmos, né? Então, pensaram em condenar Jesus à morte, mas ao rejeitá-lo, ao condená-lo, condenaram-se a si mesmos. Para o evangelista João, o centro de toda a vida e missão de Jesus é o momento de sua paixão, morte e ressurreição. Essa é a hora de Jesus, a hora de passar deste mundo para o Pai, a hora de amar os seus até o fim, a hora de realizar o grande plano de amor do Pai. É a hora da sua exaltação, é a hora do julgamento do mundo, da proclamação da sua realeza. E agora, ao finalizar, podemos entender de que todos os relatos dos milagres em João, na verdade, eram apenas sinais da sua divindade. E dentro dessa dimensão, né, da cruz de Jesus, João coloca a pessoa maior, símbolo, para nos orientar de como agir, né, de como continuarmos agindo. João relata Maria ao pé da cruz. Maria que é dada, né, como mãe ao discípulo. Nesse caso, a representação da igreja, a continuação do próprio Jesus, né? A Maria é colocada no Evangelho de São João como sendo a representação da igreja, a continuação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquela que deu à luz a cabeça, que é Jesus, gera nas dores da cruz o corpo místico, que é a igreja. E também é na cruz que o dom do Espírito Santo acontece. Quando temos no capítulo 19, versículo 13, João colocando de que, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse termo, entregar o Espírito, é uma daquelas expressões com duplo sentido de João, né? Pode significar morrer, sim, mas também pode significar dar o Espírito Santo. Para João, no Evangelho de São João, o Pentecostes acontece na cruz.
O Espírito de Jesus passa para a igreja, representada pela mãe e pelo discípulo amado, aos pés da cruz. É interessante porque tem gente que diz que a representação de Maria não é importante para a igreja, para o cristianismo. Infelizmente, não sabem ler, ou não tiveram uma boa interpretação dada pela nossa querida mãe igreja. Do coração de Jesus, por fim, transpassado pela lança do soldado, saem sangue e água. Sangue e água são os símbolos dos sacramentos na igreja. A cruz agora, para São João, como percebemos, não é um fim, mas é exatamente a exaltação do momento maior, da glória de nosso Senhor Jesus Cristo e do decreto, da constituição, dos seus discípulos, tendo como principal figura Nossa Senhora, na construção da sua igreja. Movidos pela ação do Espírito Santo, através também de uma vida de sacramento. Aprendemos então com São João de que não podemos, a igreja está totalmente conectada a nosso Senhor Jesus Cristo e vive, continua viva e permanecerá viva para sempre, vivendo pela ação do Espírito Santo e na vida de igreja, na vida dos sacramentos. Esse é um pouquinho do significado de alguns trechos de São João. Mas para o que São João nos traz, que eu vejo mais bonito, é como olharmos para a cruz e o que vermos de um Jesus crucificado. Não um perdedor, mas acima de tudo, de um rei entronizado que venceu. E ao vencer, nos conduziu à possibilidade de uma vida eterna, que começa aqui e não terá mais fim. Esse é um ensinamento maravilhoso do nosso querido Evangelho de São João. Finalizando então esse nosso aprendizado de hoje, vamos pedir como símbolo, a essa pessoa que é símbolo da igreja, que é relatada por São João como aquela principal que vai nos trazer, que vai nos dar toda essa dimensão, de Nossa Senhora, Ouçamos então fazer uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.